Saudações, Baxter apaixonados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alex e sejam bem-vindos para mais um Top 10 nesse canal. E o Top 10 de hoje é especial, afinal, hoje é dia 12 de junho, domingão, dia dos namorados, e a gente vai selecionar aqui os 10 piores casais do universo de quadrinhos, heróis e por aí vai. Beleza? Tá curioso? Acompanha a gente depois da vinheta. Roda! Muito bem, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e se torne um baxteriano você também. E hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, domingão, dia de levar o cremoso, a cremosa lá no Habib's, pagar aquele beirute de rosbife pra economizar dinheiro pra poder comprar bonequinho. Quem nunca fez isso que atire o primeiro Legends? Pois é, né? A gente sabe que o universo de heróis tem muita pancadaria, muitas lutas sensacionais, mas também tem muito romance, muito amor que aquece nossos coraçõezinhos. Porém, temos alguns casais ao longo da história de super-herói e tal que são intragáveis e são bem complicados de defender. E como a gente aqui gosta de falar mal porque é bem mais legal, a gente selecionou um top 10 de piores casais do universo de heróis. Mano, tem cada coisa. Vamos começar? Então vamos pra 10ª posição, Bruce Wayne e Bárbara Gordon. O universo animado da DC é conhecido por, animações maravilhosas, por séries maravilhosas. Quem nunca quis se divertir com The Batman, com o Superman, com a Liga da Justiça Sem Limite, com Super Choque, com os filmes animados da DC. Porém, isso não impede da Warner cometer alguns deslizes bem complicados. Um deles é enfiar um romance que nunca existiu nos quadrinhos entre Bruce Wayne e Bárbara Gordon. Todo mundo sabe que nos quadrinhos a Bárbara Gordon é o interesse romântico do Asa Noturna. E, mano, né, complicado porque, além disso, a Bárbara Gordon é muito mais nova do que o Bruce Wayne, o que faz do Bruce Wayne um belo de um bate-sugar daddy. E pior, né, mano? Tipo, ela é filha do cara que o Bruce Wayne mais confia, que é o comissário Gordon, né? Então, pô, é meio esquisito essa relação do tipo, mano, o cara é o cara mais confiável, mas ao mesmo tempo ele na surdina pega a filha do cara. Então não pegou bem isso daí. O problema é que a Warner não desiste, não larga o osso, né? Na adaptação pra animação da Piada Mortal, eles enfiam uma cena nada a ver no alto de um prédio, o Batman se relacionando com a Bárbara Gordon. Então, mano, na boa, a gente não aceita, a gente não gosta, então fica aí na 10ª posição, Bruce Wayne e Bárbara Gordon. Na 9ª posição, Capitão América e Sharon Carter. Por que esse romance? Por quê? Por que Kami-sama do céu? Por que o Kevinho de boné permitiu que acontecesse esse guerre-guerre? Vamos entender a bizarrice? A gente sabe que o Steve Rogers, dentro do MCU, ele é um BV. O que é BV? Pergunta pro adolescente mais próximo. E aí o que acontece? Ele se sacrifica sem poder sair com seu grande amor tal, e o grande amor da vida do Steve Rogers é a Peggy Carter. Inclusive, mano, tipo, acho que uma das coisas mais bonitas do universo Marvel, né, dos primeiros 10 anos, é justamente como se inicia esse romance e como ele termina lá no Ultimato, né? É muito bonito isso. O que acontece é que no filme Guerra Civil, os caras enfiam um romance entre o Steve Rogers e a Sharon Carter, que é sobrinha da Peggy Carter. Ai, mas ele não sabe, ele descobre depois do enterro, não importa, ele teve um romancezinho com a sobrinha do grande amor da vida dele. E a coisa fica mais bizarra quando no final de Ultimato, o Steve Rogers volta pro passado pra passar a vida com a Sharon Carter e ele aparece depois velhinho dando o escudo para o Sam Wilson, o que significa que aquele Steve Rogers velhinho que pegou a Sharon Carter vive no mesmo universo da sobrinha da Peggy Carter. Então ele literalmente vive no universo onde ele deu uns pega na sobrinha da esposa dele. Bizarro demais. Na 8ª posição, Mulher Hulk e Juggernaut. Sim, aconteceu um romance entre Mulher Hulk e Juggernaut. E o negócio é tão pavoroso, tão vergonhoso, que a Marvel deu um jeito até de tirar isso do cânone do universo 616. Vocês vão entender a história. Quando o Chuck Austin assumiu o Uncanny X-Men, ele começou a criar um monte de casais meio nada a ver, tá? Uns casais bem esquisitos. E acho que o mais bizarro deles foi justamente a Mulher Hulk e o Juvenal. O que acontece nessa história é o seguinte, cara. Dá a impressão que o Chuck Austin tinha um certo fetiche pra saber como que era a intimidade entre dois seres superpoderosos. Tanto que a cena que eu tô mostrando aí pra vocês já é eles depois do After. Onde tá o quarto destruído, parede quebrada, cama destruída. Ou seja, um fetiche meio esquisito, né?
né? Mas enfim, o motivo que acontece essa cena é o mais bizarro possível. A mulher Hulk, ela é contratada como advogada de defesa do Juvenal, porque acontece ali na história uma fuga de uma prisão, uma tentativa de fuga, onde o Juvenal impede até a fuga do Rhino e tal, né? E aí, tipo, ela vai fazer um interrogatório com seu cliente, né? Porque ela vai defendê-lo no tribunal, e durante esse interrogatório, o Juvenal meio que toma uma posição que não condiz com o personagem, onde ele fala sobre questão social, sobre ajuda e blá 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 blá, heroísmo e tal. E aí, por conta disso, a nossa Advo Hulk, né, ela acaba se interessando por cara. Ela olha pra aquele cara e fala assim, nossa, grandão, que mentalidade bonitinha, e acaba tendo um affair com ele. E isso demonstra uma coisa bizarra, porque a mulher Hulk deve ter faltado no primeiro dia de aula da faculdade de Direito, onde diz que um advogado não pode se relacionar com o seu cliente. Além de ser antiético, é proibido. E aí o que acontece é que ele ignora completamente isso e o Chuck Austin coloca os dois lá pra fazer o Gary. Esse episódio pegou tão mal entre os fãs que a Marvel vai dar um jeito de tirar isso da linha temporal normal, né? E aí ela vai dar uma desculpa mais esfarrapada do que defender o preço do café no mercado. A mulher Hulk que dormiu com o Juvenal, na verdade, ela era uma turista no multiverso. Ela era uma turista interdimensional. Ela era de uma outra realidade que veio pro 616 e foi lá e fez isso, né? Ou seja, ela veio fazer turismo sexual com o Juvenal. Rimou e ficou até legal. É porque nós é tudo sensacional. Tá ficando uma porcaria, por isso eu vou dar tchau tchau. Posição número 7, Batman e Talia al Ghul. Calma, não xinga a gente. Vamos lá, Talia pode até ser um grande amor na vida do Bruce Wayne, tanto nos quadrinhos, animações, filmes e etc. Mas, mano, vamos pensar friamente. Mas que tipo de relacionamento a morcegona poderia esperar da filha de um grande inimigo, de um dos seus piores inimigos? Complicado, não é? Isso piora. Por quê? Que relacionamento saudável é essa que a Talia engravida do Bruce Wayne, tem um filho, esconde ele por 10 anos, por mais de 10 anos se bobear, e ainda treina ele pra ser um assassino na Liga dos Assassinos. E pra esse relacionamento durar, os dois precisavam ser meio malucos, né? Quer dizer, até que dá certo, porque a Talia al Ghul é filha de um genocida e o Batman é um bilionário que se veste de morcego dando porrada em pobre em Gotham City, né? Então, tá tudo certo por aí, até que é um casalzinho bacana, né? Posição número 6, Coringa e Arlequina. Agora deixemos o humor de lado porque a coisa aqui fica séria. Eu sei que tem muita molecada por aí que gosta desse casal, faz cosplay de Arlequina, faz cosplay de Coringa, mas se você parar pra pensar friamente, esse é o pior casal de toda a história. Porque assim, mano, pensa comigo, o Coringa é um dos piores vilões da DC Comics, certo? Um dos piores vilões dos quadrinhos, um alucinado louco. E o que ele faz com a Arlequina não é amor, tá? Aquilo é autodestruição da Arlequina. É um relacionamento extremamente tóxico, extremamente nocivo pra Arlequina, é um grande veneno. Ele abusa dela psicologicamente, fisicamente, sexualmente, ou seja, ele destrói, né, a Arlequina de todos os sentidos e ela continua tentando existir nesse amor que só ela sente. Ai, mas tem história que o Coringa também... Não, na boa, aquilo lá não é amor. Só que ainda bem que, né, os tempos são outros e atualmente os roteiristas têm dado uma maior autonomia da Arlequina, inclusive ela conseguindo se livrar desse amor tóxico e encontrando finalmente um amor verdadeiro com a Era Venenosa. Então, mano, ainda bem que resolveram isso, mas é um assunto meio complicado aqui, não dá pra ter muito humor, né? Chegamos no top 5 e o top 5 foi votado por vocês, inscritos. Vocês foram lá na aba de comunidade do nosso canal e votaram, foram mais de 80 votos, fiquei super contente. Está aí o resultado para vocês, hein? Vocês colocaram na ordem esse top 5. Na quinta posição, Superman e Mulher Maravilha Novo 52 com 9% de votos. Os Novos 52 foi uma desgraça no geral, e uma das mudanças mais emblemáticas dessa fase é justamente a mudança daquele jovem Clark que era apaixonado pela Lois Lane por ele ser apaixonado pela Mulher Maravilha, né? E até tudo bem, alguns fãs gostam da ideia, né, de ter o Superman se envolvendo com a Mulher Maravilha, afinal, dois seres superpoderosos. Isso está em alguns Elseworlds da DC Comics, como por exemplo no Reino do Amanhã, mas convenhamos, cara, o que fizeram nos Novos 52 foi um romance completamente sem sal, um romance bem
bem fraquinho, onde eles tentaram colocar na linha oficial, né, na linha temporal oficial da DC Comics e que na verdade não rolou, né? O problema aqui é que esse romance não deu liga. Pegaram a referência? Isso eu vou colocar na conta do Jack, ele que me mandou esse trocadilho, porque a minha conta já tá estourada devido ao top 10 piores Dragon Ball. Clica aí no card porque ali tem uma seção de piadas, então eu não vou pegar esse trocadilho pra mim, foi o Jack. Podem reclamar com ele aí no comentário. Mas enfim, voltando. A dinâmica deles não é boa, as histórias não são boas, e esse relacionamento ele fica fraco, ele fica, né, meu, tipo um café aguado, né, digamos assim. E aí ao longo do tempo ele acabou caindo no esquecimento, ainda bem. Na posição número 4, Mulher Maravilha e Steve Trevor do filme Mulher Maravilha 84 com 11% de votos. Mano do céu, esse filme é ruim, mas é ruim demais. E o que acontece? Esse aqui não é nem pelo casal, porque Steve Trevor e Mulher Maravilha, né, a Diana, é um casal bacana, é ter uma história de amor bonita, etc e tal. O problema é que eles mataram o Steve Trevor no primeiro filme, lá em 1917. E esse filme se passa em 1984. E aí, como trazer esse amor de volta? O filme é ruim, eles inventam uma desculpa tão ruim quanto o próprio filme. Se liga como eles encontraram essa super solução. Eles inventaram uma pedra mágica na qual a Mulher Maravilha, prestem atenção, muita atenção nisso, deseja a volta do Steve Trevor e ele aparece no corpo de um homem qualquer. Sim, um homem qualquer se transforma no Steve Trevor. Para deixar ainda pior a situação, só a Mulher Maravilha consegue enxergar aquele homem como Steve Trevor. Vocês entenderam? Ela pegou um homem comum na rua, tá passando lá o seu José, e ela pega e deseja o Steve Trevor de volta. E o seu José vira o Steve Trevor só pra Mulher Maravilha. É uma solução ruim pra um filme pior ainda, né? Na terceira posição, Dr. Octopus e Tia May com 13% de votos. Vamos lá, vocês não ouviram errado, Dr. Octopus e Tia May. Essa foi uma história esquecida lá dos anos 70 que o Dan Slott fez o favor de retomar e fazer com que a gente tivesse os piores pesadelos. Em 1974 saiu uma revista na qual a Tia May recebeu uma herança milionária e dentro dessa herança ela recebeu junto uma ilha com uma base atômica. Não me pergunta, ela ganhou, nossa, o que você ganhou? Uma base atômica. Era na Guerra Fria, todo esse lance de corrida armamentista, tava lá inseriram uma base atômica pra mulher. E aí o Oquinho, né, interessado na base da véia, na base atômica da véia, e na outra base também, ele acaba seduzindo a Tia May, colocando os tentáculos assim nos dentinhos, né, fazendo assim umas dancinha com os tentáculos e tal, e a Tia May, seduzida por ele, acaba tendo um relacionamento, né? Ou seja, ela acaba se tornando a Sugar Véia do Dr. Oquinho. Sugar Véia. E aí, o que acontece nisso? Depois tem um rolo lá, o Cabeça de Martelo invade tudo, os dois brigam, destrói a ilha toda, né? E beleza, essa história caiu no esquecimento. E aí, em 2012, né, o Dan Slott, roteirista do Homem-Aranha, cria uma história muito interessante, no qual o Dr. Octopus troca de corpo, né, de mente com o Peter Parker e vira o superior Spider-Man e tal. E o Peter Parker fica preso no corpo caquético do E o Peter Parker fica preso no corpo caquético do Dr. Oquinho. E quando ele fica preso lá, ele tem acesso às memórias de Dr. Oquinho. E aí o Dan Slott faz uma coisa muito desgraçada com o público. Ele joga a seguinte memória: Tia May vestida de noiva, vindo dando um beijinho em direção ao leitor, como se ele fosse o Dr. Octopus, e aí os dois pegam, entram no quarto, a porta se fecha e ele utiliza seus tentáculos para fazer coisas. Então ele coloca lá um balãozinho de E o que acontece lá dentro? A sua imaginação é o limite. E aí o mais genial disso tudo é que os caras perguntaram pro Dan Slott: pô, como que você pensou nisso? Por que você quis fazer isso? Ele falou: eu? Não. Aquilo lá, eles estão dentro do quarto. O que eles estão fazendo é o leitor que tá imaginando. Então o Dan Slott tá colocando a culpa em vocês, seus cabeça de coisa ruim. Tá pensando besteira com a tia véia, com o Dr. Oquinho e os tentáculos, hein? Vai ficar essa imagem na cabeça de vocês para sempre. Na posição número 2, Hulk e Viúva Negra do MCU com 23% de votos. Esse é o pior dos piores casais do MCU de todos os tempos. Não, de verdade, não tem nem discussão. Eu não sei o que passava pela cabeça do Kevinho de boné em permitir esse romance tão sem graça quanto as minhas piadas. Juro pra vocês, a coisa é ruim, é brega, é sem sentido, nunca aconteceu nos quadrinhos. Até aí tudo bem, algumas mudanças a gente aceita, mas essa tá muito forçada. E o pior, né, gente? Aquela ceninha de ei, grandalhão, o sol já vai se pôr. Ah, vai se pôr no meio do seu
Mano, coisa horrorosa, de verdade. Além de ser muito, muito forçado, enfiado na nossa goela, ele não tem importância nenhuma no desenvolvimento da história da Era de Ultron e muito menos dentro da história do MCU. Tanto faz, tanto fez ter acontecido ou não aquele romance. Foi uma bola muito fora do Joss Whedon e com aval do nosso playboy de boné. Playboy do boné, que tromba o boné, que tromba o boné no zóio, é o playboy do boné. E o campeão é Norman Osborn e Gwen Stacy, com 45% de votos. Pois a galera votou em peso nessa porque, mano, é um absurdo. O ano era 2004 e o nosso cabeça de teia caiu nas mãos do Straczynski. E ele escreve uma das piores fases do herói dos quadrinhos e talvez uma das piores histórias de todos os tempos das histórias em quadrinhos. Eu, particularmente, parei de ler Homem-Aranha nessa época porque, mano, é terrível, tenebroso mesmo. Qual é o rolê? Eis que o gênio Straczynski tem uma ideia brilhante. Vou chocar o público com uma história absurda sobre a Gwen Stacy. E ele escreve uma história chamada Pecados do Passado. Mais novela mexicana esse título é? Impossível. Nessa história, Peter Parker recebe uma carta póstuma da Gwen Stacy, porque ela tá morta, né? Na qual ela revelava para o Sr. Pedro Prado que ela, durante alguns anos que ela viveu na Europa, ela manteve um relacionamento secreto com Norman Osborn meses antes dele matá-la naquela fatídica cena da ponte. Já começa muito bizarro. Quer dizer, já começa não, já é inaceitável isso daí, porque a Gwen Stacy, mano, é a Gwen Stacy, cara. Não mancha o passado da Gwen Stacy, vai a merda. E aí o que acontece? Pra piorar a situação, não só ela teve um relacionamento com o Duende Verde, como ela teve filhos gêmeos do Duende Verde. E por conta desses filhos gêmeos possuírem um pouco do soro do Duende Verde em seu sangue, eles cresceram mais rápido, se tornaram fortes e eles estão voltando para Nova York para vingar a morte da Gwen Stacy e matar o Homem-Aranha. Mano, não dá. É inaceitável. Essa história deu tanto problema, mas tanto problema. Ela é tão xingada ao longo dos anos que em 2021, finalmente a Marvel resolveu botar botar uma pedra nessa história. O que ela fez foi um retcon mostrando lá que, na verdade, aquilo lá foi implante de memória na cabeça do Norman Osborn. Criou uma história bastante concisa para conseguir apagar essa porcaria do universo regular da Marvel. Ainda bem. Louvamos ao santo retcon. Muito bem, gente. Então, antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero homenagear as nossas esposas baxterianas que nos apoiam aqui no Multiverso da Loucura do colecionismo e no Multiverso da Loucura daqui da Baxter Toys. Sem elas, não seríamos nada. Então, em nome da Baxter Toys, nós amamos vocês. Feliz Dia dos Namorados pra vocês. E pra quem ficou aqui, não se esqueça de se inscrever, dar o joinha, mostrar pros seus amiguinhos e a gente vai se ver no próximo Top 10, no próximo domingo. O que será? Deixe nos comentários sugestões, quem sabe a gente faz alguma coisa que vocês queiram. Quem sabe a gente faz o Top 10 melhores casais? Fica a dúvida. No próximo domingo, vocês descobrem. Um grande abraço, Feliz Dia dos Namorados e tchau, tchau!